No vídeo de hoje, vocês vão aprender um pouco mais sobre as diferenças entre uma câmera com sensor full frame para uma câmera com sensor cropado. Tem dúvida? Fica no vídeo então! Mas antes da gente começar, eu preciso pedir a sua inscrição aqui no nosso canal. A gente está produzindo cada vez mais aqui, então cada inscrição recebida aqui no canal é um incentivo para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. E é claro, sugiram temas. Vocês são a nossa maior fonte de inspiração aqui para esse canal, então também deixe nos comentários o que você quer ver mais sobre produção audiovisual, sobre equipamento, sobre negociação, sobre tudo, tá bom? E agora, bora pro vídeo. Câmeras full frame e câmeras com sensor cropado, qual que é a principal diferença? Bom, gente, eu não sou nenhum especialista aqui na parte técnica, mas eu vou passar para vocês sim a minha parte prática e quais as diferenças que você precisa prestar atenção na hora de escolher esse equipamento e em qual situação. E para começar a falar sobre isso, eu gosto sempre de trazer exemplos práticos. Por isso, vou colocar aqui duas situações bem claras e bem distintas. Quando a gente quer gravar um imóvel e quando a gente quer gravar esportes, por exemplo. Quando a gente quer gravar um imóvel, a gente valoriza muito a amplitude do local. Então, o quanto eu consigo deixar aquele imóvel maior na câmera. Muitas vezes a gente grava apartamentos e estúdios que são muito pequenos, com 30 metros quadrados. Por isso, cada milímetro ali da nossa lente, ele é importante, tá certo? E agora a gente vai começar a entender um pouco mais sobre essas diferenças, tá certo? Na câmera com sensor full frame, o que acontece aqui? O que acontece é que toda lente que a gente for pegar, lente essa que seja também full frame, a gente vai ter a correspondência exata da milimetragem da lente para a imagem. Então aqui no caso eu tenho uma lente que são 16 mm. Quando eu colocar essa lente 16 mm em uma câmera full frame, ela vai corresponder na imagem a também uma imagem de 16 mm, então bem ampla. E agora no sensor APS-C, no caso aqui a gente tem um sensor APS-C da Canon SL3, ele vai ter um fator de crop, então você vai ganhar um zoom a mais. Então quando eu colocar essa lente aqui, que é uma lente 50 mm, eu vou ter um fator de crop vezes 1.6. Então ela não vai ser mais uma lente 50 mm. A imagem que vai ser entregue pra gente vai ser uma imagem de uma câmera com lente 80 mm, porque eu tenho que fazer esse fator de adaptação. Então se a gente for voltar ali para o imóvel que a gente estava querendo gravar, e eu pegar uma lente 16 mm aqui para um sensor cropado e uma lente 16 mm para um sensor full frame, o sensor full frame vai ter vantagem, porque eu vou sim conseguir ter mais amplitude na imagem, ao passo que o sensor cropado ele vai te dar um zoom e você vai perder informações do lado. Há um tempo atrás a gente não tinha essa lente aqui, que é 16 mm, para sensor full frame, a gente tinha uma lente feita para sensor cropado, que era a lente Tokina 11-16mm f2.8. E vocês estão vendo pela imagem aqui que essa lente ela era muito grande e também ela era muito pesada. Então, a hora que a gente colocava ela na câmera, ela tinha o fator de crop, então 11 mm vezes 1.6 vai dar 17.6 mm, ela ainda ia perder para a nossa lente de 16 mm. E não só isso, cada vez mais quando a gente vai gravar imóveis, a gente quer ter leveza no equipamento. Não só imóveis, mas no geral, a gente precisa de ter leveza, porque no fim de um dia de gravação as nossas costas elas vão sim sentir. E olha só que equipamento compacto que a gente consegue ter aqui. É uma lente 16 mm, muito pequena, mas ela te entrega também muita qualidade. A Canon ela tem uma outra lente para os mounts RF, que é a lente 15-35, também f2.8. Só que se você for ver a imagem dessa lente aqui, o tamanho dela, não faz sentido. Olha só o tamanho desse negócio aqui. Claro, é uma lente da série L, você tem toda aquela questão, tem toda a firula, você vai ter mais qualidade. Mas no dia a dia, na prática, para a gente que está no campo lá, um equipamento menor e mais leve vai ser muito melhor do que você ganhar um pouquinho a mais de qualidade na imagem depois lá no final. Ainda se a gente for considerar que a maioria dos nossos trabalhos vão acabar indo para o Instagram, que vai com a nossa imagem de qualquer jeito, né? Então aqui, 16 mm para sensor full frame, teta, lindo demais. Agora, quando que eu vou poder utilizar, ou quando que é mais interessante eu utilizar um sensor cropado, que vai me dar um zoom a mais? Para esportes. Se você grava surf, se você grava tênis, se você grava futebol,
se você grava qualquer coisa que você precisa ficar distante do seu objeto de interesse, é muito mais interessante você vai querer ter um zoom mais potente. Então, se você combinar com uma lente que já seja zoom, você vai ganhar um zoom ainda maior. Então, por exemplo, se eu fosse usar aquela lente, a famosa lente 70-200mm, em um sensor full frame, ela vai corresponder a 70-200. Agora, se você utilizar essa lente num sensor cropado, você vai poder multiplicar por 1.6. Então você vai ganhar ainda mais alcance com o seu equipamento. Você vai conseguir pegar mais detalhes, vai conseguir chegar mais perto do seu objeto de interesse. Então por isso que na maioria das vezes o pessoal que trabalha com esportes, trabalha com duas câmeras. Trabalha com um sensor full frame, mas também sempre tem ali à mão um sensor cropado para você ganhar já mais essa milimetragem durante a sua gravação, tá certo? Mas o que eu recomendo mesmo para vocês é que vocês testem esses equipamentos, que vocês tenham essa experiência de testar as lentes, ver o que fica melhor. E, aliás, tem um aplicativo que eu vou indicar para vocês, que vocês podem baixar para o celular, que é o Canon Viewfinder. O Canon Viewfinder você consegue baixar ele no seu celular e você consegue projetar qual que é a milimetragem ali da lente para você já saber mais ou menos qual você vai utilizar durante a sua gravação. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa, se você for fazer uma visita técnica ao local da gravação, baixe esse equipamento e faça os testes para que daí quando você estiver montando quais equipamentos você vai utilizar na gravação, você já saiba mais ou menos qual você vai utilizar. Mas via de regra é sempre bacana a gente ter uma lente aberta, uma lente um pouco mais fechada, entre 35 a 50 milímetros, e uma lente zoom que a gente vai colocar aí uma 70-200, para daí você conseguir ter um range bem amplo de alcance, tá certo? Gente, tem muito mais coisa para falar sobre lentes que são para sensor cropado e para sensor APS-C, para sensor cropado e para sensor full frame, mas eu quis passar a minha opinião aqui sobre sobre essas duas principais áreas de atuação que são imóveis e esportes. Então, se você quiser ficar com essa informação, fique câmeras full frame para imóveis, câmeras cropadas para esportes, tá bom? Gente, eu fico por aqui, agradeço demais se você ficou até agora nesse vídeo e de novo, peço para você se inscrever no nosso canal e deixar comentários aqui se você está gostando desses vídeos ou se eu tô só falando bosta e você nem chegou até aqui, brincadeira. Mas pode comentar aqui mesmo, seja aqui ó, né? Faça seu comentário aqui embaixo e eu aguardo vocês em um próximo vídeo. Até mais!